Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros e a gente vai continuar aqui agora no nosso curso CCNA versão 7, que é no segundo curso, né, da formação CCNA, que é o curso Switching, Routing and Wireless Essentials. A gente vai continuar nessa videoaula agora. Nessa aula é a continuidade do capítulo 1. A gente vai estar vendo o tópico 1.3 do capítulo 1, que é a parte de configurar acesso remoto. A gente vai começar a trabalhar com SSH ou com o Telnet para fazer com que a gente consiga acessar o switch pela rede, porque nem sempre a gente consegue estar diretamente lá perto do equipamento para fazer a conexão e as configurações via console. Então vamos lá, tópico 1.3. Então pessoal, vamos lá. Tópico 1.3, tá, dentro do curso Switching, Routing and Wireless Essentials. 1.3 a gente vai trabalhar aqui agora a questão do acesso remoto, só que de forma segura, né? Existem duas formas para a gente fazer o acesso remoto a um switch via rede. Após as configurações de endereçamento IP lá na VLAN de gerência que a gente vai definir, que nós já vimos anteriormente, a gente vai fazer a configuração do acesso remoto para que quando eu precisar mexer naquele switch, fazer alguma coisa, alguma configuração, mudar alguma coisa, verificar informações, eu consiga de qualquer computador conectado na rede que aquele switch está, eu faço um acesso remoto através de algum programa que emule terminal, como o PUT, como o Hyperterminal. Então a gente vai dar uma olhada nisso. Existem duas formas. Eu posso configurar o Telnet, tá? Telnet para acesso remoto, trabalha na porta 23, tá? E eu posso usar o programa SSH. O SSH já trabalha na porta 22. Porém, existem duas diferenças entre eles cruciais. O Telnet ele não tem segurança no tráfego de dados. Já o SSH ele tem segurança no tráfego de dados. Então, por exemplo, se eu tenho na minha rede alguém fazendo captura, um sniffer de rede como o Wireshark da vida, fazendo captura do tráfego daquela rede, tá? E ele consegue interceptar o pacote Telnet que está trafegando no momento em que eu estou tentando acessar um switch. Quando eu for colocar o usuário e a senha, olha só, aqui embaixo, quando eu estou abrindo esse quadro, esse pacote que está trafegando pela minha rede, que é um quadro do protocolo Telnet, né, um pacote Telnet, eu consigo verificar o usuário e a senha daquele usuário, né, daquela pessoa que se conectou via Telnet. Então, por quê? Porque o Telnet não tem essa criptografia na transmissão do dado. Já o SSH, ele opera na porta 22 e ele é seguro, tanto que é de Secure Shell. Então tá aqui, ó. Ele trafega na minha rede, então quando eu for fazer um acesso via SSH para um determinado switch, tá, na VLAN de gerência, e se houver alguém que interceptar esse pacote na rede, tá, usando lá o sniffer, tá aqui, ó. Ele vai abrir e vai estar tudo criptografado, ele não tem como saber qual é o meu usuário e a minha senha que eu usei para fazer o acesso àquele dispositivo remotamente, tá? Primeiros passos para a gente poder habilitar isso é verificar se o nosso switch suporta esse acesso remoto via SSH, tá? Os switches mais novos, gerenciáveis, geralmente eles suportam, mas a gente consegue ver através do comando show version. Eu verifico qual é a versão do iOS instalado, tá? E aí, ó, se eu tiver um nome de iOS que inclui K9 nessa combinação do nome, eu já sei que ele vai suportar os recursos criptografados. Então eu dou esse show version, tá aqui, ó, eu vou na console, show version, aí vai me aparecer a versão. E aí, ó, tá aqui, ó, K9. Se aparece esse K9, a versão 15.0 do iOS, eu já sei que ele vai suportar o SSH e vai trabalhar de forma criptografada. Tá? Então agora a gente vai começar a ver como que eu configuro o SSH no meu switch para habilitar esse acesso remoto. Bom, no primeiro momento nós temos que verificar se o suporte SSH está ok, tá? Então a gente pode executar esse comando aqui, show IP SSH, no comando lá no prompt, tá? No modo privilegiado, onde normalmente a gente executa os comandos show. Então ele vai ficar, se não estiver executando no iOS que ofereça recursos criptografados, esse comando não vai ser reconhecido. Então se eu der esse comando aqui e não houver o suporte naquele iOS, ele vai dar um erro dizendo que não reconhece o comando. No passo 2, eu vou configurar o domínio. Então eu tenho que definir qual é o domínio que aquele switch faz parte. Então o comando para fazer essa definição de domínio é o IP domain name, e aqui eu coloco o nome do meu domínio.
Podendo aí, no caso, estou dando um exemplo que é cisco.com, mas pode ser um exemplo aqui, alvaro.com.br, o domínio que eu tiver. Então eu vou definir qual é o nome do domínio que aquele switch faz parte, na qual a rede ele faz parte, né? No passo 2, através desse comando. No passo 3, eu vou gerar as chaves de criptografia RSA para garantir uma segurança ponta a ponta. Ok? Então eu vou dar o comando cryptokey generate RSA. E aí aqui eu vou dizer quantos bits que essa chave vai ser. No caso, bota 1024 o maior possível. Quanto maior, melhor. Quanto maior a quantidade de bits, mais seguro é por causa da criptografia. Então, a gente faz essa questão da criptografia. Se eu quiser excluir esse par de chaves, a gente bota o comando cryptokey 0ISE RSA. Aí eu excluo. Mas no caso aqui, para gerar a chave RSA de criptografia para segurança ponta a ponta. No passo 4, eu vou criar aqui um admin, um usuário na verdade, né, com o nome admin, e vou definir uma senha para esse usuário. A senha vai ser CCNA. Então eu dou o comando username, defino aqui qual é o nome desse usuário que eu quero criar. Aqui está botando admin, mas poderia ser o meu nome, por exemplo. E o comando secret vai definir qual é a senha. No caso aqui a senha vai ser CCNA. Por final, quase acabando, eu vou habilitar as linhas VTY, que são as linhas de acesso. Tá? Então aqui ó, eu vou ativar o protocolo SSH nas linhas VTY. Tá? Eu tenho linhas no switch Catalyst 2960, as linhas variam de 0 a 15. Então eu vou habilitar todas essas linhas para acesso via SSH. Tá? Então ó, eu vou line VTY 0 espaço 15. Então eu estou habilitando, entrando em todas as linhas VTY no processo remoto. Tá? Vou dar o comando transport input SSH para definir que as configurações serão somente via SSH e não vai ter configuração Telnet, né, que é uma configuração que não tem segurança. Vou fazer o login local para exigir a autenticação do usuário, a autenticação local aqui no servidor do usuário. E eu dou o comando exit para sair das linhas VTY de minha configuração. E o último passo, eu vou verificar aqui ó, e habilitar a versão 2 do SSH, com esse comando ipssh version 2. Então, feito isso, o acesso remoto via SSH já está configurado no meu switch. Para poder verificar se está operacional, eu vou pegar um PC, um computador que esteja na mesma rede que esse switch, né? Nós já vimos que o switch já possui um endereço IP na sua interface virtual, que foi aquela interface VLAN 99 que a gente colocou. Tá? E eu tenho um PC aqui que está na mesma rede IP. A partir do computador, eu abro um PUT, por exemplo, que é um programa de emulação de terminal. Coloco aqui como destino o IP que está atribuído à interface virtual lá do switch, com a porta 22, por quê? Porque eu estou rodando um protocolo SSH. Feito isso, eu vou mandar abrir, e aí eu vou ter uma conexão aqui, ó, via o SSH, onde eu vou colocar o meu usuário, que foi criado, eu vou colocar a senha, que eu habilitei aquela hora lá anteriormente, né, que foi a senha CCNA, e após fazer essa autenticação, está aqui. O switch S1 no modo usuário, aí, comando enable, vai pedir a senha local, que é a senha que foi definida anteriormente também, e eu tenho acesso aqui ao prompt do meu switch para poder fazer as configurações. Tá? Então, se eu quiser verificar, por exemplo, dados da versão e configuração do SSH que está rodando, eu posso usar o comando show ipssh. Tá? Então, aqui no caso, show ipssh, ele está me dizendo que o SSH está habilitado, já está na versão 2. Então, show SSH, dizendo que não há conexão nesse momento, e com isso eu fecho a minha configuração de habilitação para acesso e gerenciamento remoto. Aqui é um exemplo do laboratório que você pode fazer, aí pode usar o próprio Packet Tracer para fazer essa configuração todinha do SSH aí. E com isso a gente finaliza o tópico 1.3, que é o gerenciamento de acesso remoto. Tá? E aí a gente vai, a partir daqui a pouquinho, uma próxima aula com o tópico 1.4. E a gente fica por aqui e até a próxima.